em 2 Timóteo, o final do capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Os irmãos acharam? Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar ao Senhor. Deus, continua, Pai. Nosso pedido é que o Senhor continue a nos direcionar nessa noite. Nós queremos, ó Deus, após momentos especiais que foram de entoar canções a Ti, de nos confraternizarmos, de orarmos e até mesmo de ofertarmos, ó Pai, nós queremos nesse momento agora poder aprender um pouco mais acerca da Sua palavra. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor fale a cada um de nós, nos motivando, nos dando, ó Deus, conselhos preciosos, extraídos, ó Pai, da Sua palavra, para que nós venhamos, ó Deus, a permanecer firmes e fiéis nessa jornada. Como também, ó Deus, conselhos preciosos para homens e mulheres que já pensam, ó Deus, e têm observado a Sua palavra e têm percebido mudanças após ouvi-la e provavelmente em breve, segundo a Sua vontade, também tomarão as suas decisões de servir a Ti. Fala aos nossos corações nessa noite, ó Deus, aplica a Sua palavra em cada um de nós. É assim que nós oramos a Ti, confiando no nome santo de Jesus. Amém. Estamos diante aqui dos últimos versículos do capítulo de número 1 aqui da segunda epístola que Paulo escreveu a esse jovem pastor. E existe, para que ele pudesse compartilhar a igreja, instruir o povo de Deus e também se manter fiel na sua vocação. E existe aqui uma chamada e uma afirmativa que, como eu mencionei aqui na última pregação, pegando inclusive esse trecho final, na última a gente se prendeu aqui ao versículo 15 somente, falando sobre uma afirmativa, uma chamada que tem gritado muito aqui, não sei se vocês têm percebido, no capítulo 1, que é a chamada de não se envergonhem. Não temam, não desistam, continuem fiéis e perseverem na caminhada. Por isso, não se envergonhem. A gente observa Paulo tendo essa postura de não se envergonhar, servindo ao Senhor, mesmo diante das dificuldades que surgiram no ministério. Nós observamos, inclusive, a chamada dele ao jovem pastor Timóteo para que ele também não se envergonhasse, mas continuasse destemido, ousado, servindo ao Senhor, pregando o evangelho da palavra de Deus. E aí, nessa noite, nós queremos trazer aqui mais um exemplo, e agora de Onesíforo, de alguém que, de forma prática, parece também ter guardado esse conselho, diferente dos dois indivíduos que nós observamos na última pregação, que foi Fígelo e Hermógenes, que infelizmente se envergonharam do evangelho e em uma situação ali de prova e de grande dificuldade, abandonaram o seu pastor, o homem que havia sido instrumento do Senhor para pregar sobre o evangelho e falar sobre a palavra do Senhor, sobre a vida deles. Então, nessa noite, nós iremos observar agora, e agora como um bálsamo, né? Como um exemplo gracioso de um homem que
foi até o apóstolo Paulo em sua prisão ali, provavelmente a última prisão daquele pastor, daquele apóstolo, talvez os momentos finais ali da sua vida, ele decide ir pessoalmente de encontro àquele homem para agora ser um instrumento representando, de um certo modo, a presença do Senhor sobre a vida do apóstolo Paulo, que no versículo anterior compartilhou que havia sido abandonado, que passou pelo abandono. A gente vai observar nessa noite que mesmo diante de situações, momentos complicados, momentos difíceis, onde o abandono está presente, o abandono aqui a gente pode pegar e aplicar como dificuldades diversas das nossas vidas que nós poderemos enfrentar, ou ao confessarmos a Cristo, e também durante aí a jornada, a gente vai enfrentar, vez ou outra, situações semelhantes ao do apóstolo Paulo, que mesmo sendo fiel, que mesmo cumprindo ali de uma forma intensa, foi um grande instrumento usado pelo Senhor, que agiu com fidelidade, que pregou o evangelho, que se entregou por isso, e mesmo assim não foi poupado de passar por alguns abandonos. Nós iremos observar nessa noite agora ele recebendo a presença de Onesíforo como ali um instrumento da presença do Senhor sobre a vida dele. E na caminhada, qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, podemos também vivenciar isso em nossa jornada. Quando nós pregamos o Evangelho do Senhor aqui nessa igreja, mesmo diante, óbvio, das nossas limitações, das nossas dificuldades, nós buscamos ser sempre responsáveis. Nós pregamos o Evangelho porque sabemos a grande obra que Ele é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Alguém que ouve o Evangelho, abraça o Evangelho e é transformado para o Evangelho, recebeu o maior presente, o maior tesouro, algo incalculável, onde nós não podemos jamais decifrar o seu valor. Nós pregamos sabendo isso, dessa certeza, porque por graça nós também fomos alcançados por esse Evangelho. Nós sabemos a grande bênção eterna que nós iremos receber por conta disso, mas por outro lado, nós sempre também buscamos deixar algumas observações, ou sendo transparente com a mensagem, falando que após essa decisão, algumas situações difíceis podem surgir também. Algumas situações de abandono também podem surgir. Mas mesmo diante da solidão, e eu quero que você guarde essa frase aqui inicialmente, que mesmo diante da solidão ou das dificuldades na vida, nós podemos, pela graça do Senhor, uma obra misericordiosa, perceber a sua presença. Seja de forma prática e ordinária, usando pessoas, assim como ele usou a vida de Onesíforo, seja em situações comuns da vida, Deus sendo fiel ali, nos entregando aquilo que é necessário todos os dias, mas acima de tudo isso, percebendo, inclusive através da sua palavra, que aqueles que confessaram a Cristo, que aqueles que foram alcançados pelo Senhor, sempre terão a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É isso que ele promete na sua palavra. No final lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo provando situações de abandono nessa vida, nós podemos perceber a presença do Senhor de diversas formas práticas e ordinárias, mas acima de tudo isso, a sua própria presença através da pessoa do Espírito Santo. Nós nunca estaremos sozinhos nessa jornada e nessa caminhada, isso precisa ficar guardado nas nossas vidas.
diante do abandono, não se envergonhe e não desista. Diante das dificuldades, diante dos desafios dessa vida, não se envergonhe do Evangelho e não desista. O Senhor estará conosco, o Senhor nos guiará durante toda a nossa jornada. Ele é fiel para isso. E isso deve nos trazer esperança, isso deve nos trazer motivação, isso deve nos ajudar na nossa caminhada, perseverando fiel com o Senhor. Mesmo que as lágrimas caiam, mesmo que venham as angústias, mesmo que venham as dores, nós poderemos permanecer de pé, fiel com o Senhor, porque Ele estará conosco. Nós observamos, como eu falei aqui inicialmente, um exemplo, tanto da graça do Senhor sobre a vida do apóstolo Paulo, como observando também a figura desse homem que se torna aqui um exemplo a ser seguido. É alguém que percebeu as várias aplicações da mensagem, e uma delas é essa fidelidade do Senhor. Então, Onesíforo vai ser esse camarada aqui, ou esse indivíduo que pode servir para a glória de Deus, óbvio, pode servir como alguém a ser imitado diante das dificuldades. Diante das dificuldades, meus irmãos, nós sabemos, e nós saberemos, um dia você irá saber, você que está aqui nessa noite, o quanto que é dolorido, o quanto de sofrimento que nós poderemos em algum momento enfrentar na nossa jornada. Porém, é necessário que haja sempre esperança para aqueles que são fiéis ao Senhor Deus. Porque é justamente nesse texto aqui que nós iremos observar, dentre várias maneiras e várias formas, como ela se revela, como essa mensagem de esperança se revela a nós. O apóstolo Paulo, como nós observamos, encarou um abandono, mas por graça ele pôde receber uma demonstração carnal, inclusive palpável, no sentido de palpável, da presença do Senhor. Porque Onesíforo foi um instrumento de Deus no cuidado da vida do apóstolo, que estava ali nos últimos momentos da sua vida, sofrendo, inclusive, a ideia do abandono. A ideia do abandono. Onesíforo é uma figura que deve trazer a nós, pelo menos, a lembrança aqui de duas verdades, ou dois conselhos, ou duas chamadas que eu e você precisamos, ou iremos sentir, e que também devemos executar durante a nossa jornada. O apóstolo Paulo, de forma passiva, ele recebeu, através da vida de Onesíforo, um exemplo do quanto que o Senhor é fiel e do quanto que o Senhor cuida de nós. O que nós iremos compartilhar aqui nessa noite precisa trazer esse alerta, ou fazer que eu e você venhamos a refletir, pelo menos nessas duas verdades. Diante do abandono, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, nós iremos perceber o cuidado de Deus nas nossas vidas. Deus continuará sempre cuidando de nós. E eu sei, talvez não todos aqui, não todos, mas é bem provável que algum homem, alguma mulher, jovem, rapaz, ou até mesmo o mais velho, o mais experiente, que se encontra aqui nessa noite, deva estar passando por alguma situação de dificuldade. Deve estar sentindo ali algum exemplo, alguma situação de abandono na sua vida. E mesmo você, homem ou mulher que se encontra aqui nessa noite, que tem sido fiel ao Senhor, que tomou inclusive uma decisão de confessar a Cristo, que ouviu o Evangelho através de outras pessoas, ou lendo a palavra de Deus, se deparou com a verdade, tomou uma decisão de servir ao Senhor, e possa estar passando por alguma situação de abandono ou de dificuldade nessa vida ou nessa caminhada. E como eu falei anteriormente, até mesmo você aí que tem pensado em confessar a Cristo poderá passar. Não é regra, mas você nunca passe. Você confesse a Cristo e termine a sua jornada sem nunca passar por alguma dificuldade, mas geralmente acaba acontecendo. Os dias
difíceis batem a porta. Eu quero que você saiba nessa noite que você poderá, em algum momento aí, receber uma demonstração da presença do Senhor sobre a sua vida. Você poderá, de forma passiva, mesmo por graça, de forma imerecida, perceber o cuidado de Deus diante das dificuldades que você está sofrendo agora. E a minha oração é que Deus possa utilizar, inclusive, pessoas, como utilizou, no caso aqui, a vida de Onesíforo, para demonstrar a presença do Senhor, ou que o Senhor está com você, mesmo diante do abandono ou da dificuldade que você está sofrendo nesse momento. Ou que outras situações surjam para que você perceba que Deus está com você. Que Deus não lhe abandonou. Porque vocês vão concordar comigo que diante do abandono, diante das dificuldades diversas, diante das dores, diante das problemáticas da vida, momentos de sofrimento, nós somos tendenciosos e tentados a achar que o próprio Deus nos abandonou. Às vezes não é nem alguém que nós amamos, como acontece após confessarmos a Cristo, alguém querido, por N situações, ou porque você mudou de convicção, ou porque você agora não compactua mais das mesmas coisas, sua mente tem mudado, você tem sido transformado ou transformada, tem tomado outras decisões, tem abraçado outras coisas, tem tido outras prioridades, e pode acontecer de algum momento você ser abandonado, mas nós somos tendenciosos a achar que o Senhor se esqueceu de nós nos dias difíceis. E mesmo buscando ali caminhar de uma forma que agrade ao Senhor. Você poderá ser alvo da graça e da presença do Senhor. E se por algum motivo Deus não usar alguém, se por algum motivo Deus não liderar algo que talvez você esteja sentindo falta, e algo bom, né? Talvez uma situação que você passa, que lhe traga um certo sentimento de que você agora foi abandonado ou foi esquecido. Mesmo se Deus não usar pessoas ou não lhe der nada, você precisa fincar em seus corações que Ele mesmo estará com você. E você vai perceber, você pode perceber isso justamente quando você decide diante do sentimento de abandono, continuar perseverando. Quando você decide, após ter se tornado ali a santuário, a habitação do Espírito Santo, mesmo diante das dificuldades, não desistir, não se envergonhar do Evangelho. Aí você vai meditar na palavra de Deus, vai observar as promessas, que inclusive nós iremos observar alguns textos aqui nessa noite, e você vai lembrar que Deus realmente não se esqueceu de você. Porque o seu coração vai estar preso justamente naquilo que Ele prometeu. Está relacionado àquilo que vai para além dessa vida. Nós podemos sim desfrutar de coisas boas aqui, da presença de pessoas, de amizade, de pessoas queridas, de bens. Nós podemos desfrutar disso aqui para a glória de Deus, mas o coração daquele que foi alcançado pelo Senhor e que confessou a Cristo vai para além das coisas do tempo presente. E mesmo se sentindo abandonado pelas coisas passageiras, a gente vai permanecer esperançoso e percebendo a presença do Senhor, nos ajudando, inclusive, a perseverar na jornada e na caminhada. Por isso, não desista. Em nome de Jesus, não desista. Mesmo diante dos sentimentos de abandono que você poderá passar nessa vida. Talvez perdendo coisas, perdendo pessoas queridas. Continue fiel ao Senhor, continue perseverando na jornada e na caminhada. Deus estará com você. E isso não é de mim mesmo, não é uma palavra semelhante a de alguns possuem, né, esses discursos motivacionais de forma irresponsável. Eu estou comprometido com a palavra de Deus. É o próprio Deus que promete isso a cada um de nós. Mas, por outro lado,
espera-se que eu e você venhamos a ter uma postura. Se após confessarmos a Cristo, começarmos a dar os nossos passos, percebemos, inclusive, diante das dificuldades, a presença do Senhor, que eu quero que vocês entendam como uma demonstração da graça de Deus, da bênção do Senhor sobre a sua vida, da presença dEle sobre a sua vida, espera-se que agora, não de forma passiva, mas de forma ativa, nós venhamos a se responsabilizar também de sermos usados, de sermos instrumentos do Senhor na jornada. Onesíforo, em suas ações ou em suas atitudes, a figura dele deixa isso muito claro. Por um lado, ele é instrumento do Senhor para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo percebe ele sendo um instrumento do Senhor para abençoar a sua vida diante do abandono, diante das dificuldades. Mas Onesíforo também é essa figura de alguém que é responsável, que entendeu a mensagem que ele também precisa ser um instrumento do Senhor para abençoar outras pessoas que irão passar por dificuldades também. Se a gente observar nos versículos anteriores, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 12, você pode aí direcionar o seu olhar. A gente observa um pouco do exemplo acerca dessa dinâmica, de sermos abençoados, de sermos alvos da graça do Senhor, mas espera-se também que nós venhamos a ser responsáveis e sermos instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Versículo 12 diz: e por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia eu não me envergonho, pois eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós observamos na última pregação que aqui está relacionado com o próprio Deus guardando ou sendo presente na vida do apóstolo Paulo, guardando a sua vida, mesmo diante dos diversos abandonos que ele passou. No versículo 12, nós temos um exemplo de alguém que recebe ou é alvo da graça do Senhor. Ele está falando isso para Timóteo, para que Timóteo, inclusive, se motive diante dessa verdade. Mas ele segue aqui agora no versículo 13, virando a chave ou trazendo a ideia de responsabilidade. Mantém o padrão das sãs doutrinas. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda, Timóteo, o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito aqui serve tanto, representa algo precioso, que num primeiro momento aqui no versículo 12, é a ideia da vida de alguém que foi alcançado pelo Senhor, mas agora no versículo 14, o bom depósito, ainda tendo essa ideia de algo precioso, é o próprio Evangelho, a mensagem do Evangelho. Que é o que nós recebemos do Senhor e agora nós podemos usar, dentre várias coisas, não somente a nossa presença, não somente recursos ou tantas outras coisas que nós podemos abençoar outras pessoas, mas espera-se que eu e você, nós que aqui se encontramos nessa noite, também venhamos ser instrumentos do Senhor para guardar o bom depósito, o Evangelho, com o intuito de, por incrível que pareça, ainda continuar sendo abençoado, que é quando a ideia de guardar aqui o bom depósito ou guardar o Evangelho é de manter intacta a mensagem, não adulterar a mensagem do Evangelho, guardar essa mensagem, proteger essa mensagem do Evangelho, não pelas nossas forças, mas através do Espírito Santo. Guardando essa mensagem, não adulterando essa mensagem, pregando essa mensagem para nós mesmos e para outras pessoas, nós estamos agora sendo instrumentos ativos para falar sobre o Evangelho do Senhor a outras pessoas. O Evangelho aqui, que é capaz de vir em nossa direção como alguém que recebe a bênção do Senhor, a mensagem do Evangelho, crer no próprio Cristo, agora nós podemos, ao ouvir essa mensagem, guardar essa mensagem, pregando sem alterações, sem modificação, falando sobre essa mensagem de salvação a outras pessoas. Essa mensagem que deixará muito clara
a homens e mulheres que o Senhor sempre estará, sempre esteve, está e continuará sendo conosco. A mensagem do Evangelho é o maior exemplo da presença do Senhor sobre as nossas vidas. As certezas que surgem através do ato lá na cruz é a maior demonstração que o Senhor sempre esteve conosco. Principalmente naqueles momentos onde é como se nós, por conta da queda, agora não sendo abandonado, mas decidindo abandonar o Senhor, e agora estando órfãos, mesmo assim, de uma forma graciosa, totalmente imerecida, o Senhor vem até nós e torna agora possível a salvação de homens e mulheres que estavam abandonados, ou que decidiram se apartar do Senhor. É loucura, né? Mas é uma espécie de autoabandono. Decidir-se se afastar do Senhor, se afastar do próprio Deus, em rebelião a esse Deus, em rebelião ao Senhor. Mas Ele, por graça, e nós temos essa mensagem, nós precisamos ser instrumentos para compartilhar essa mensagem. Que homens e mulheres que andam por aí afora, perambulando, vivendo segundo as suas próprias vontades, aprisionados ao pecado, nós podemos pegar a mensagem do Evangelho, guardando como uma atitude de alguém que está guardando o bom depósito, e compartilhar a essas pessoas que Deus pode salvá-las. E o nosso papel é compartilhar essa mensagem. O que se espera de nós de forma ativa é compartilhar essa mensagem. A certeza, a convicção, a ação sobrenatural, o transformar do coração é o próprio Deus. E uma presença totalmente ativa e poderosa que irá alcançar essas pessoas. Nós podemos ser alvos da presença do Senhor, de uma demonstração de graça, mas espera-se que nós também venhamos de uma forma ativa abraçarmos essa responsabilidade de guardarmos também o Evangelho. Pessoas continuam sendo salvas, pessoas continuam tendo as suas vidas transformadas, porque Deus tem ajudado homens e mulheres no decorrer da história a guardar o Evangelho de forma a que ele não se altere, que ele não seja modificado. Sempre tem o remanescente fiel, sempre tem aquele que guarda, sempre tem aquele que não abandona. No versículo 15, nós observamos exemplos que podem representar a vida de muitas pessoas, inclusive a minha e a sua, se nós não perseverarmos na caminhada. De pessoas que parece que não guardaram o bom depósito, não guardaram o Evangelho. Fígelo e Hermógenes. Mas, por outro lado, Deus sempre preserva os remanescentes fiéis para continuar essa boa obra. Postura passiva, sendo alvo da graça de Deus, mas também tendo uma postura ativa, abençoando, compartilhando acerca da presença do Senhor sobre a vida de outras pessoas. Onesíforo provavelmente foi pastoreado. É bem certo que ele foi pastoreado por Paulo no período em que ele esteve lá em Éfeso. Quando Paulo esteve ali liderando a igreja lá naquela província lá da Ásia, é o que ele, por exemplo, demonstra aqui no versículo 18, na parte final, conversando com Timóteo, ele fala: e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços, ele aqui falando de Onesíforo, quantos serviços ele me prestou lá em Éfeso. Onesíforo era um membro ali da igreja do apóstolo Paulo e realmente vivenciava de uma forma fiel, sem negligenciar a missão que ele recebeu do Senhor. Isso fica muito claro. Uma coisa interessante aqui, e de forma bem devocional mesmo, mas é legal nós observarmos o quanto Deus soberano move a história, inclusive em detalhes. Pelo menos é o que muitos comentaristas falam sobre o significado do nome desse indivíduo aí, desse rapaz. Inclusive, se você
pretende se casar e um dia ter filho, Onesíforo é um nome bem legal para ser colocado, se for um menino. O seu nome significa aquele que dá lucro, que beneficia e que ajuda. Eu falo assim, como Deus ele é soberano. Os comentaristas falam que de fato esse é o significado e a postura de Onesíforo soberanamente faz jus ao seu nome. O apóstolo Paulo, diante do abandono ali, diante dos sofrimentos, recebe ajuda, recebe benefício, tanto literalmente como o próprio benefício ali, a ajuda encarnada, né? De forma ilustrada, utilizando aqui a figura de Onesíforo. Por isso que eu mencionei que Deus é capaz de usar pessoas realmente para diante das dificuldades, nos ajudar, nos beneficiar, nos dar uma espécie de lucro, mesmo nos momentos bem penosos das nossas vidas. O apóstolo Paulo percebeu isso, foi alvo desse benefício, nós, por graça, também poderemos ser. E você, se eu pudesse aqui dar a oportunidade, você iria falar, talvez compartilhar aqui alguns exemplos da forma como o Senhor lhe ajudou, lhe beneficiou, e espiritualmente falando, inclusive, faz com que você tenha lucro nessa jornada ou nessa caminhada. No serviço a Deus, ao mesmo passo que existe a responsabilidade, a possibilidade de pessoas desertarem, se envergonharem, não serem fiéis, é importante lembrar que Deus sempre guardará os seus. Onesíforo não se envergonhou do apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele se arriscou. É o que ele descreve aqui nesses versículos aqui. Versículo 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, de forma intensa, ativa, buscando de fato encontrar o apóstolo. Porque nessa última prisão, muitos nem sabiam onde estava o apóstolo Paulo. Diferente da primeira prisão ali, ainda sendo bem tratado como um cidadão romano, ele recebia, muitos sabiam o seu endereço, o local onde ele estava, ele poderia receber inclusive pessoas. Mas agora ele estava em um local que muitos até mesmo nem sabiam. Tudo indica que muitas pessoas nem sabiam onde ele estava. Uma espécie de um calabouço, de um local realmente, agora um ambiente totalmente hostil. Mas Onesíforo, ele se arrisca, arriscando inclusive a sua própria vida. Agora quem viesse procurar o apóstolo Paulo, poderia ser preso junto a ele. Ele estava sendo aprisionado, não por ter roubado, não por ter talvez feito algo a alguém, algo ruim, por ter, não sei, em alguns negócios feito coisas erradas. O apóstolo Paulo estava sendo preso por guardar o bom depósito, por guardar fielmente o evangelho. E se outra pessoa viesse com essa história, né, se prendendo ali àquele contexto, viesse com essa história de também guardar o bom depósito, provavelmente poderia ser presa ou presa junto com ele. Esse homem decide se arriscar. Ele vai ao encontro do apóstolo Paulo. Agora em um ambiente hostil, uma situação bem diferente da primeira prisão. E por esse motivo, existe a possibilidade dele ter sido preso. É uma das possibilidades que muitos falam, que provavelmente Onesíforo possa depois ter sido também aprisionado, e alguns até mencionam a ideia dele ter perdido a própria vida. É tanto que nas saudações do apóstolo Paulo, no final aqui da epístola, o pessoal utiliza, né, a ideia de agora o apóstolo Paulo sauda somente a casa de Onesíforo. Ou ele morreu, ou ele ainda não tinha retornado da viagem. Por ter de forma ativa se arriscado, sendo ali naquele momento um instrumento nas mãos do Senhor, buscando honrar aquele que tanto o abençoou. E não com dinheiro, não simplesmente com uma boa amizade que talvez deve ter surgido quando o apóstolo Paulo pastoreava lá Onesíforo, lá naquela igreja, mas ele foi grandemente abençoado pelo evangelho pregado
pelo apóstolo Paulo. Essa foi uma das motivações que provavelmente levou Onesíforo a ir de encontro. A trazer ali um bálsamo, um refrigério, ser uma ajuda, beneficiar o apóstolo Paulo. Por isso que a figura desse homem deve servir também de exemplo para cada um de nós. De abençoarmos pessoas, de estarmos presentes inclusive na vida de outras pessoas. E por que não citar aqui inicialmente a figura dos líderes? Uma ovelha que decidiu de forma ativa, sem ser forçada, decidiu abençoar aquele que foi o seu pastor, aquele que pregou o evangelho para ele. Aquele que compartilhou a maior riqueza que aquele homem foi capaz de receber. Não é uma situação geral que os pastores e líderes devem vivenciar, mas sempre acaba acontecendo, né? Seguindo ali o ministério com fidelidade, abençoando pessoas, abrindo mão de muitas coisas, inclusive para seguir fiel no ministério. Líderes, pastores, acabam sendo abandonados por aqueles que eles, com missão, sendo usados por Deus, óbvio, abençoou com a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui é um exemplo disso. Fígelo e Hermógenes aqui foram homens que, assim como Onesíforo, também foi abençoado pela vida do pastor, do apóstolo Paulo. A diferente de Onesíforo, esse o abandonou nos dias mais difíceis da vida do apóstolo. Esses dois homens aqui não quiseram de forma alguma ser colocado de igual ali com o apóstolo. Eles não queriam, eles se envergonharam naquele momento. Eles desertaram, eles abandonaram o apóstolo Paulo diante daquela situação de sofrimento. Nós observamos aqui que Deus é tão bondoso e tão gracioso que, ao contrário desses dois homens, utilizou uma figura para abençoar. Espera-se que nós venhamos a abençoar a vida dos nossos líderes. Se nós olharmos o livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 7, o conselho aqui do autor de Hebreus é: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Versículo 17 diz assim: obedecei os vossos guias e sedes submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Onesíforo aqui, na prática, é um exemplo de alguém que guardou esses conselhos tão preciosos. Apóstolo Paulo, homem fiel, pregando o evangelho, velando pela vida de muitas pessoas, estava sofrendo pelo abandono, e talvez isso poderia trazer um grande peso, um enorme peso à sua vida. Mas ele lembrou do apóstolo Paulo, daquele que pregou o evangelho para ele, e buscou ali ser um instrumento de graça sobre a vida do seu líder. Essa é nós podemos utilizar como uma aplicação. Mas assim como os pastores, diante do próprio Deus, é ovelha também do Senhor. Então, além dos pastores, nós também podemos ser onesíforos na vida de outras pessoas, abençoando outras pessoas, como eu falei aqui anteriormente, que também passam por dificuldades. E pessoas que talvez não são pastores ou líderes, mas servem, vivem com fidelidade, são instrumentos de misericórdia, são instrumentos do Senhor e enfrentam abandono. Nós podemos abençoar a vida dos nossos líderes, mas abençoar também a vida de outras pessoas, estando presente na vida de outras pessoas, intencionalmente buscando ajudar outras pessoas. Como eu falei aqui no início, eu sei que não é uma profecia tão palatável, mas todos nós poderemos passar por alguma situação de dificuldade ou de abandono.
mas pela graça de Deus nós podemos pegar esse exemplo e ser bênção na vida de outras pessoas. Onesíforo não se envergonhou do apóstolo Paulo, logo não se envergonhou do evangelho. Paulo deixou isso muito claro, ele afirmou que ele o reanimou diversas vezes. A palavra aqui de ânimo ou reanimar, a ideia de frescor ou de refrescar. A gente poderia pegar essa frase e aplicar ou direcionar na ideia de Onesíforo, Timóteo, Onesíforo, me envolveu com ar fresco. Agora em um momento difícil, agora em um momento de dificuldade, passando por aquilo que poderia ser os seus últimos dias aqui nessa terra, Onesíforo anima, se torna um refrigério diante das provações do apóstolo Paulo. Quando nós estamos passando por dificuldades, traz aquela ideia assim de angústia, um sufocar, talvez percepções como essa ou sentimentos como esse. Eu tenho certeza que será muito gracioso, diante de momentos assim, nós recebermos uma espécie de alívio, sendo abençoado por outras pessoas. Ser aliviado por outras pessoas. Pessoas essas que estarão sendo, na verdade, instrumentos do próprio Deus na vida de outrem. Que eu e você venhamos a ser instrumentos assim também. Venhamos a estar atentos, tá? Porque não é algo tão simples assim. A gente não consegue dar conta de todo mundo. Mas o pedido é estar mais atento. Estar mais intencional. Espera-se que eu e você, nós aqui que nos encontramos aqui nessa noite, se já somos alvos da graça do Senhor, se já recebermos isso de forma passiva, agora ativamente. Vamos abençoar a vida de outras pessoas. Vamos orar para que Deus nos torne mais sensível. É uma oração que eu faço para mim mesmo. E eu oro nessa noite para que também seja sobre a sua vida. Que você seja um instrumento de alívio na vida de outras pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, ao nosso redor. E nós podemos ser instrumentos, assim como Onesíforo na vida do apóstolo Paulo, pegando aqui o texto, nós podemos ser assim também na vida de outras pessoas. Que Deus nos conceda graça para que isso se torne uma realidade. Que você seja bênção, que eu, você, nós que nos encontramos aqui nessa noite, venhamos a ser bênção na vida de outras pessoas que estão passando por problemas e por dificuldade. Se nós permanecermos leais, uma das coisas também fica claro aqui nesse texto. Se nós permanecermos leais e fiéis, um ao outro, ao Senhor, um ao outro, o próprio Deus será fiel para conosco. E nós receberemos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O que Onesíforo fez, o que eu e você precisamos fazer após ter sido alcançado pelo Senhor é exercer misericórdia. Ser instrumento de misericórdia na vida de outras pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 7 vai dizer que bem-aventurado é o homem ou a mulher misericordioso ou misericordiosa, porque receberá do próprio Deus misericórdia. Misericórdia. Receberá a misericórdia do próprio Deus. E aí será alguém bem-aventurado, verdadeiramente falando. E aí será alguém feliz, verdadeiramente falando. Porque receberá a misericórdia do próprio Deus. E aqui aqui Mateus capítulo 5 está falando de coisas ou daquilo que é eterno. Terá sim alguma aplicação no tempo presente. Nós sentimos e nós percebemos Deus agindo com misericórdia constantemente na nossa vida, mas mais do que isso, ou para além disso, nós receberemos a ação misericordiosa do Senhor, nos dando ou nos entregando questões ou aquilo que é eterno. Isso precisa ficar guardado nas nossas mentes e é assim que vai concluir aqui o capítulo 1. Um capítulo que se iniciou chamando a mim e a você para sermos ousados espiritualmente falando, não envergonhados. Por isso que a ideia de que o capítulo 1 grita isso, não se envergonhe.
Não sejam tímidos. Não retrocedam, não abandonem, sejam ousados, espiritualmente falando. Esteja disposto a sofrer. Os versículos 8 ao de número 12. Seja leal e não se envergonhe. É mais uma vez como ele traz mais uma vez isso à tona no final aqui do capítulo. Não se envergonhe. Nós seremos tentados, irmãos e irmãs, ou você que está aqui nessa noite nos visitando. Nós seremos tentados a se envergonhar do Senhor. Nesse mundo, as mensagens, as tentações, as provas farão com que homens e mulheres, assim como eu e você, venhamos a sentir em algum momento vergonha do Senhor. É isso que falaram sobre os cristãos aí durante a história. São os quadrados, os retrógrados. Os que vivem de maneira oposta a esse mundo. Quem nunca sentiu vergonha aqui, quando criança, na escola? Talvez até já ia para a igreja, até já estava começando a ir aos cultos, mas tinha vergonha do colega ou da coleguinha na escola. Porque o que ele estava começando a ouvir ali, provavelmente estava indo de forma totalmente contrária ao que um amiguinho ou uma amiguinha vivenciava já nos seus primeiros momentos de vida. Isso é um exemplo dentre vários. Isso já é um exemplo bem inicial. Mas muitas das vezes nós nos envergonhamos diante dos negócios da vida. Não queremos ser leais nos negócios. Porque interessante mesmo, o que abre os olhos é passar a perna em alguém. É tomar vantagem nos negócios. Fazer as coisas direitinhas ali traz vergonha. É como se você estivesse perdendo inúmeras coisas. Não criança, agora homens e mulheres já crescidos podem se envergonhar. Isso pode ser evidenciado, exemplificado nos negócios da vida. Que Deus nos guarde dessas tentações. Um exemplo aqui bem claro é de homens, 2 pessoas, que se envergonharam do apóstolo Paulo porque ele estava sendo fiel ao Senhor e agora estava prestes a perder a sua vida. Esses homens se envergonharam do apóstolo Paulo, logo se envergonharam do próprio Deus ou da mensagem que aquele homem pregava, porque ele foi preso justamente por guardar o evangelho. Eu quero concluir trazendo aqui algumas lembranças. Não idolatre Onesíforo. O que esse homem foi, na verdade, foi apenas uma demonstração daquilo que homens e mulheres que servem a Deus precisam realizar na nossa vida. Quando Onesíforo exerce misericórdia, na verdade ele está aplicando aquilo que Deus é misericordioso. Eu e você precisamos ser misericordiosos porque o próprio Deus foi, continua sendo e sempre será misericordioso. Um exemplo muito claro e que eu e você precisamos ter nessa noite, lembrar, é que Jesus, ele inclusive passou também por abandono. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós se escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Em algumas versões poderá surgir aqui a palavrinha me abandonaram, se escandalizaram, me abandonaram, me deixaram. Porque Jesus foi ferido e por conta disso o rebanho se dispersou. Versículo 56 diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando a Jesus, fugiram. Deus não é alheio à nossa dor. Ele não é insensível à nossa dor. Ele mesmo passou por abandono. Ele sabe, mais do que ninguém, o que nós enfrentamos nesses dias. Que bom que o nosso Salvador, o nosso Redentor, entende a nossa dor.
Se Jesus passou por abandono, se o próprio Deus, o maior exemplo de fidelidade e santidade, passou por abandono, não é de se estranhar que aqueles que o seguem, que aqueles que agora tomam essa decisão e tomam a sua cruz, também venham a passar por isso. Vale lembrar que em Mateus 27, e o versículo de número 46, por volta da hora nona, ali no momento ali da crucificação, o momento ali da morte de Jesus, versículo 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento crucial ali, momento onde Jesus estava prestes a morrer, ele enfrentou uma espécie de abandono, por ter recebido os nossos pecados sobre si e agora está pagando e cravando lá na cruz. Jesus sofre uma espécie de abandono. Mas o que eu e você precisamos lembrar aqui nessa noite, ter atenção, diante dessa realidade é que Jesus sofreu aqui uma espécie de abandono, para que eu e você que estamos aqui nessa noite, que viemos a confessar a Cristo e crer nesse episódio, nunca mais vir a ser abandonado. Jesus sofreu um abandono, uma espécie de abandono lá na cruz, ao ponto de perder a sua vida, pagando pelos nossos pecados, sofrendo uma espécie de abandono, para que eu e você, nunca mais, naquele grande dia, ter esse sentimento novamente em nossos corações. É no abandono da cruz que eu e você, ao crer nisso, podemos ser agora adotados, achados, trago para perto do próprio Deus. Se espiritualmente estávamos abandonados, agora nós podemos encontrar no Senhor refúgio. Ele sofreu um abandono para que eu e vocês, que nos encontramos aqui nessa noite, jamais viemos a provar algo igual na eternidade, quando todas as coisas vierem a se consumar. O Salmo de número 27, versículo 10 diz: ainda que me abandone, o salmista fala, o Salmo de número 27, versículo número 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15 diz: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. A resposta no versículo 15 é: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? É bem provável que não, mas mesmo se isso vier a acontecer, mesmo se ela se esquecer, eu, o Senhor Deus, não esquecerei de você. Chegará um dia que esse sentimento, que o abandono, literalmente falando, ou os sentimentos de abandono, nunca mais serão sentidos por nós. Chegará esse momento, chegará esse grande dia, o Senhor cumprirá essa promessa. Nós sentimos alguns abandonos desse tempo presente. Nós sofremos, nós derramamos lágrimas por conta disso. Mas chegará um dia que essa dor irá se infindar para todo sempre. Nesses versículos aqui vocês observam o próprio Deus prometendo ou falando acerca dessa realidade. Precisamos confiar na palavra de Deus, precisamos confiar na palavra do Senhor. Por isso, não se envergonhe do Evangelho. Não desista da caminhada. Permaneça fiel. O Senhor será fiel para com cada um de nós. Vamos orar ao Senhor.